pastor falou, né? É mais uma fase que já foi desvendada aí. Só olhar na internet, vocês vão saber por quê. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Quem for abrindo vai dando glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 18. Misericórdia. Igreja amada do Deus vivo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode abalar a nossa fé em Cristo Jesus. Pela misericórdia do Deus Altíssimo, hoje nós vamos falar sobre os 7 julgamentos que Jesus passou por mim e por você. Mas antes de você entender tudo isso, vamos voltar para o início. Quando a terra era sem forma e vazia. Pelo poder da palavra de Deus, Deus começou a criar os céus e a terra, começou a separar a terra das águas, começou a criar os animais. E a Bíblia diz que no 6º dia, Ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Diga assim, eu sou a imagem e a semelhança do Deus vivo. Então Deus, Ele preparou um paraíso para nós. Deus, Ele preparou o melhor para mim e para você. Mas nós sabemos que por causa do pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. Mas Deus não deixou de nos amar. Por quê, irmã Regiane? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para morrer por mim e por você. A Bíblia diz que Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Deus é tão grandioso, tão soberano, que Ele não poderia estar nesse tempo, como o pastor já pregou, passado, presente e futuro. Então veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, para morrer por mim e por você, com um plano de redenção. O que é isso, irmã Regiane? Com um plano de nos salvar do império das trevas, nos transportando para a verdadeira luz. Quem está entendendo, diga amém. Por que tudo isso? Para que você possa entender qual foi a missão de Jesus quando Ele se fez carne, quando Ele estava no meio da humanidade. Quando Jesus, Ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, quando Jesus cresceu, quando Ele começou o seu ministério, levando a palavra do reino dos céus, levando cura, levando libertação, para libertar a humanidade. Ontem nós estávamos até comentando quando o nosso presidente ele fez um pronunciamento. E a minha irmã comentou que depois que a igreja for arrebatada, igreja, também o anticristo ele vai fazer esses pronunciamentos. Como, irmã Regiane? Ele vai começar a organizar o mundo. Ele vai começar a falar sobre a ordem mundial. Que para comprar precisa colocar um chip, precisa se cadastrar. Porque se não tiver esse chip, não vai comprar alimento, não vai comprar água, não vai comprar nada. É o meio dele saber quem são os cristãos que ficou. Mas isso fica para depois. Vamos voltar aqui para a palavra. Então o que aconteceu? Deus, Ele não vai perder para o diabo. Por isso que eu estou dizendo para você, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós vamos ler na Bíblia o que Jesus passou por mim e por você. Igreja, Jesus, carne, o Filho de Deus, que não usurpou ser Deus, passou para nos salvar do império das trevas, nos transportando para a verdadeira luz. E às vezes nós não damos credibilidade do que Jesus fez por mim e por você. Às vezes tem pessoas que trocam Jesus por qualquer coisa. Não se esqueçam que a vinda do Senhor está próxima. Os sinais estão aí. As pestes estão aí. Nação contra nação está aí. Nós sabemos que os sinais estão aí. Só que parece que a igreja está querendo dormir. Mas a Bíblia diz, desperta tu que dormes. Porque nós sabemos que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Ninguém poderia pagar o preço que Jesus pagou naquela cruz.
nem eu nem você. Porque na primeira tribulação tem pessoas que querem chutar o pau da barraca e sair dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Imagine se ele fosse perseguido como Jesus foi perseguido. Tem pessoas que pensam que Jesus estava lá no jardim, os soldados chegaram, bora Jesus, tu é o mestre, eu vou te levar aqui, vai para a cruz, pregou ali na cruz, pronto. Não, igreja. Jesus ele passou por 7 julgamentos antes da sua morte. Qual foi o primeiro julgamento que Jesus passou, irmã Regiane? O julgamento religioso. Quando levaram ele diante a Caifás, o sumo sacerdote naquela época. Em João capítulo 18, quem abriu da glória a Deus? Glória a Deus. Pois inclinem os seus olhos. Eu quero fazer mais uma oração por mim e por você. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Deus tremendo, neste momento mais uma vez eu invoco a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio que toda a obra do diabo, meu Pai, contra as nossas vidas, contra este culto, meu Pai, todo espírito profano, toda incredulidade, toda frieza espiritual, seja agora repreendida pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que há poder. Senhor, humildemente eu me coloco na Tua presença, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer através da minha vida. Creio, Senhor, que tem um anjo com a espada de fogo desembanhado na mão, na entrada e na saída da Tua casa, repreendendo todo o mal contra as nossas vidas. Quem crê na glória a Deus? Glória a Deus. Quem crê na glória a Deus, igreja? Então dá para o Senhor mais uma vez. São muitos versículos e está nos 4 evangelhos. Alguns bem resumidos, outros já mais detalhados. Então, se fosse para ler todos os versículos, nós iríamos fazer vigília. Então, separamos aqui alguns. João, Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quem abriu a glória a Deus? Glória a Deus. Quando eu digo que nada pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus vai mostrar para mim e para você que nós podemos suportar as lutas, que nós podemos suportar as tribulações. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vão se fortalecendo cada vez mais. E no momento que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, já não é mais você que vai guerrear contra os teus inimigos, mas sim o Senhor dos Exércitos. Quem crê, diga amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. João 18 diz assim: e conduziram primeiramente Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conivente morrer um homem pelo povo. Olha o que foi que aconteceu. Caifás disse que era melhor morrer um homem pela humanidade de que perseguir a igreja que na época começaram a crer em Jesus Cristo, começaram a crer ali na palavra do reino de Deus, começaram a entender que para garantir a salvação precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então o primeiro julgamento, depois que Jesus ele foi preso, que ele estava no Getsema, junto com os seus discípulos, orando, já se preparando. Jesus já sabia que ele iria passar por tudo isso, mas como o homem estava orando, buscando a Deus, para que, se possível, Deus aliviasse o fardo. Mas ele disse que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. E depois que ele parou de orar, depois você vê no capítulo 18, do versículo 1 até o 11, você vai ver que depois que Jesus ele volta da sua oração, os soldados romanos chegam e prendem Jesus. No momento que prenderam Jesus, os soldados perguntaram: quem é Jesus? Porque todos pareciam. Se nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo, nós temos que parecer com Jesus Cristo. As nossas atitudes têm que parecer com as atitudes do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus falou, sou eu, eles caíram em terra. E prenderam Jesus e levaram diante de Caifás. O primeiro julgamento que Jesus passou foi o religioso. Porque levaram Jesus diante da autoridade na época, ali religiosa, Caifás, o sumo sacerdote da época. E a Bíblia diz que ele já estava ali se preparando junto com os judeus para prender
Jesus, para matar Jesus, para que o povo pudesse parar com aquela coisa de Jesus, ele está curando. Aonde Jesus estava, a multidão ia atrás. Aonde Jesus está, alguma coisa nova tem que acontecer, igreja. E eles começaram a invejar, ficaram com medo do povo deixar de adorar o caminho errado para encontrar o caminho certo. E nós sabemos que o caminho certo chama-se Jesus Cristo. Quem crê da glória a Deus? Eu vou mostrar para vocês, igreja, hoje meditando, lendo cada versículo e Deus mostrando tudo aqui que Ele passou para nos salvar. E às vezes nós somos ingratos com Ele. Queremos abandonar. Não pense que a salvação é de brincadeira. Não pense que não existe uma vida após a morte. Não pense que o inferno é aqui neste mundo mesmo. Não coloque em risco a sua salvação. Coloque não, igreja. Não brinque com a sua salvação. Nós sabemos que Jesus ele já veio em carne. Ele vai vir arrebatar a sua igreja. Depois que ele arrebatar a sua igreja, aqueles que ficarem, eles vão ter uma segunda chance. Mas eu fico imaginando, nos dias de hoje, que nós temos o Espírito Santo, que nós lemos na palavra de Deus, que Jesus deu a vida dele por nós, às vezes não despertamos para garantir a nossa salvação. Imagine depois que Jesus arrebatar a igreja. Imagine depois que o Espírito Santo não estiver mais no nosso meio, convencendo o homem do erro e do pecado. Nós temos que estar conservando a nossa salvação. A minha salvação não vai depender dela não, porque é individual. Quando a trombeta tocar, eu não vou subir segurando o calcanhar da minha irmã nem do pastor com quem ando muito. A Paula não vai subir segurando o calcanhar da Eduarda não, igreja. Cada um vai subir individualmente, para todos se encontrarem na mansão celestial. E nós temos que estar nos preparando. Nós temos que aguentar as lutas, as provações. Porque nos momentos que nós nos sentimos fracos, é quando o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa vida, igreja. Quem crê da glória a Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos andar muito hoje na palavra de Deus, viu, igreja? Vou tentar resumir o máximo possível. Hoje eu falo demais, né? Misericórdia, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 55. E tem, irmã Regiane? Tudo isso na Bíblia? Tem, igreja. Tem capítulo que tem até 72 versículos. E tem, irmã Regiane? Tem. E o Salmo 119? Misericórdia. Tem gente que diz que não lê não. Que é muito grande. Quem abriu da glória a Deus? Deus. Primeiro julgamento foi o religioso. O segundo foi o sacerdotal. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 55. Quem abriu da glória a Deus? Deus. Nessa noite você vai sair com desejo de se aproximar cada vez mais de Deus. De dizer assim, Senhor, tudo que eu estou passando neste momento não se compara pelo que o Senhor passou naquela cruz por mim. 55, todos já abriram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, eram tudo mentira. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo?
o Filho do Deus bendito? Versículo 62 diz: Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhar? Quando Jesus falou que iria destruir o templo e em 3 dias edificar, ele estava falando acerca da sua morte. Nós sabemos que ao 3º dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas todos estavam tentando procurar acusações para condenar Jesus, mas não encontraram. Segundo julgamento, igreja, o sacerdotal, primeiro religioso, segundo sacerdotal. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Terceiro julgamento. No Sinédrio. No Regiânio, que é o Sinédrio. 27. Jesus sabia que iria passar por tudo isso, mas ele não desistiu de sofrer por mim e por você. Como sendo Deus, mas não usurpou Deus, ele poderia ter dito: Pai, eu não vou morrer por essa humanidade. Jesus disse que não seja a minha vontade, mas sim feita a tua vontade. E a Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, ele foi ao matadouro, morrendo por mim e por você. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 1 e 2. Quem abriu da glória a Deus? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Levaram Jesus diante de uma autoridade. Na época, Pilatos ele era governador. E eles armaram a situação, porque eles disseram: nós não podemos sujar nossa mão com sangue inocente. Então nós vamos criar a situação, levar para o governador. Então ele foi julgado pelos religiosos, ele foi julgado pelos sacerdotes, ele foi para o Sinédrio, diante do governador, para que se cumprisse a palavra de Deus. Tudo isso sofrendo. Tem pessoas que há de pensar: não, Jesus ele estava sendo levado ali na carroça, no meio de pessoas. Em cada momento que ele ia saindo de determinado para o outro lugar, ele estava sendo espancado, ele estava sendo ali cuspido, ele estava sendo ali injuriado por mim e por você, igreja. Está na hora de nós nos despertarmos. Está na hora de nós deixarmos de estar brincando com a nossa salvação, igreja. Imagine aí, isso é um dos versículos que a Bíblia fala muito sobre o que Jesus passou por mim e por você. Quando falamos que Jesus morreu na cruz do Calvário, as pessoas resumem o máximo possível dizendo: não, ele foi pego pelos soldados, ele foi levado para a cruz, foi crucificado e ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi sofrendo. A Bíblia diz que ele foi moído, ele foi oprimido pelas nossas enfermidades, pelas nossas iniquidades. E ele foi sendo levado de lugar em lugar. E Pedro, o discípulo Pedro, estava seguindo Jesus de longe, observando toda essa trajetória que Jesus passou até chegar a um lugar chamado Gólgota, aonde ele foi crucificado. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, mais uma vez, versículo 18. Versículo 18. Capítulo 18, versículo 28. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28. Eu não sei o que você tem passado, igreja. Eu não conheço as tuas lutas. Eu não conheço as tuas provações. Mas saiba que Jesus está no controle de tudo. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus está fazendo grandes promessas para mim e para você.
Ele sabe, Ele conhece a tua estrutura, a tua capacidade. E Ele tem usado pessoas para te despertar, para você permanecer firme em Jesus Cristo, para você guardar a palavra de Deus, para não perecer nessa caminhada. Pois sabemos que o caminho é longo, o caminho é espinhoso, mas aqueles que perseverarem até o fim, com certeza vai receber das mãos do Deus Todo-Poderoso a coroa da salvação. E enquanto isso aqui na terra, Deus ele vai estar entrando com a providência na sua vida. Se você crer, se você perseverar, se você continuar debaixo da mão onipotente do Deus Todo-Poderoso, você vai ver que nada vai te abalar, nada vai tirar você da presença do Deus vivo, porque coisas maiores Jesus suportou por mim e por você. A Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, igreja, é direito meu, é direito seu, mas às vezes nós não sabemos buscar, não sabemos pedir, não sabemos reconhecer que sem Jesus nós não somos nada, nada. É como uma folha que ela cai da árvore seca. O vento leva para onde ele quer. E ali se dá por perdido. É como uma brasa no braseiro, que se você tirar e colocar ela fora do braseiro, ela vai virar cinza. E com o vento vai espalhar aquela cinza. Assim é o homem e a mulher longe da presença de Deus. Assim é o homem e a mulher que brinca com a sua salvação, sabendo o que é certo e fazendo o que é errado. Não brinque com a sua salvação. Não brinque, igreja. É duro, irmã Regiane? É. Mas isso é para mim e para você. Está na hora de nós despertarmos, igreja. Está na hora de nós despertar. Não tem mais tempo de estar brincando de ser cristão, não. Será que para você, o que Jesus fez na cruz do Calvário não vale nada? Será que para mim, o que Jesus fez na cruz do Calvário, tudo isso que nós estamos lendo, que Ele passou, que Ele fez, não vale nada? Vale, igreja. Vale. Sabe por quê? Porque mesmo Ele crucificado, mesmo Ele vendo os soldados ali rasgando as suas vestes, rindo, zombando, tu é o Filho de Deus, então desce daí. Ele disse o quê? Pai, perdoa cada um deles. Pai, eu vou morrer por eles. Eu vou garantir a salvação deles. O preço já foi pago. A conservação da salvação vai depender de mim e de você. Quem crê na glória a Deus? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28. O quarto julgamento que Jesus passou, o julgamento penal. 28, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 18, versículo 28 diz: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o petróleo. Era cedo de manhã. Eles não entraram no petróleo para não se contaminarem, mas puderam comer a Páscoa. Aquelas pessoas, né? Não, é pecador, não falo com ele, sou santo, mas aí pode fazer coisa errada. E o que é o petróleo? Não é petróleo, é petróleo. Misericórdia. O palácio, sede de administração do governador Pilatos. Ele disse: olha, nós não podemos entrar aí, não, mas nós podemos ceiar. Nós não podemos andar com essa pessoa que está perdida. Nós podemos ceiar. Nós não estamos julgando ninguém, não. Mas eles disseram assim: olha, nós não vamos entrar aí para não se contaminar. Mas eles comiam a Páscoa, a ceia. No versículo 29 diz: então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: toma-o vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Não é lícito pegar com as mãos e matar, mas o intuito era de matar. Hoje, querido, como é que mata os irmãos, irmã Regiane? É a faca e a bala? Não, isso é lá fora. Mas dentro da igreja, tem pessoas que estão matando o irmão, matando a irmã. O que é isso? Fazendo tudo errado. Se eu concordo com o errado,
eu não estou amando, eu estou matando ela. No reino espiritual, a pessoa vem para mudar, nós estamos aqui para ajudar. Mas se querem continuar na mesma vida que está, nós não podemos fazer nada. Quando a Bíblia fala matar, é matar, derramar sangue inocente, é pessoas que estão dentro da igreja. E vem gente lá de fora, contaminando, a Bíblia fala do trigo e do joio, contaminando o trigo, para poder o trigo se tornar joio. E o mais lindo dessa parábola, que Jesus fala do trigo e do joio, é que chegaram e disseram: mestre, o Senhor plantou o trigo de noite? Sim, mas o teu inimigo veio e lançou o joio. Quer que a gente vá e arranque? Ele disse: não, deixa os dois crescer, para que no dia da colheita, o que é isso? No dia do arrebatamento, haja diferença. O joio vai ficar, o trigo vai subir. Os remidos pelo sangue de Jesus, que está buscando a perfeição, vai subir. Os que estão brincando, se não se arrepender, vai ficar. E o mais triste é que eu fico imaginando, Jesus, eu fico imaginando, hoje, tendo um pastor que exorta, hoje, tendo o Espírito Santo que convence o homem do erro e do pecado, tem pessoas que não querem se arrepender dos maus caminhos. Imagine quando a igreja for arrebatada. A Bíblia diz que levaram Jesus perante Pilatos, no palácio de administração do governador. E o governador chegou para eles e perguntou: qual é a acusação que vocês têm contra este homem? Jesus não fez nada de mal, igreja. Sabe o que foi que Jesus fez que eles não gostavam? Jesus curou o cego Bartimeu. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus curou leprosos. Jesus fez o paralítico andar. Essas eram as acusações que eles tinham contra Jesus, por Jesus fazer a diferença neste mundo pecaminoso. E às vezes tem pessoas que querem fazer isso. Quando nós trazemos a palavra do reino de Deus, que bate contra o nosso eu, às vezes dizemos: isso não vem de Deus, isso é da vontade da carne dele ou da carne dela. É não, igreja. Jesus, ele foi perante ali o governador, o quarto julgamento, o penal. E o interessante é que eles disseram assim: nós não podemos entrar aí não. Nós não podemos matar ele. Não é lícito nós sujar as nossas mãos com ele. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 30. Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. 31 diz: replicou-lhes, pois Pilato: tomai-o vós, outros, e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Parou por aí no Regiane? Não. Pilatos, um homem que não era temente a Deus, o que aconteceu? Querendo salvar a vida de Jesus, mas o que faziam o povo da linhagem de Jesus, os judeus? Não, ele é malfeitor, ele fez coisas erradas. E Pilatos diz: não, eu não estou vendo nenhuma acusação contra este homem. Mas eles estavam tentando procurar motivo, uma acusação para que Jesus fosse morto. E nós sabemos que a missão de Jesus era essa. Era essa. O quinto, qual foi o quinto, irmã Regiane? O político. E tem na Bíblia também, irmã Regiane, tem. Você já viu aquela situação? Fulano é contra você, ciclano também é, mas para ver o teu mal, se une as forças para poder combater contra ti. Assim aconteceu com Herodes e com Pilatos. Herodes, o rei da época. Pilatos, o governador da época. Mas olha o que aconteceu. Tudo para perseguir Jesus, tudo para matarem Jesus. Lucas, capítulo 23. Na Bíblia tem isso, irmã Regiane? Tem, igreja. Jesus não esconde nada. Primeiro julgamento foi o religioso, diante de Caifás. O segundo foi o sacerdotal. Também o sumo sacerdote e os anciões se reunindo
para matar Jesus. O terceiro, no sinédrio, perante o governador. O quarto, já estavam querendo que Pilatos já matasse Jesus, mas ainda não era o momento da crucificação de Jesus. Lucas capítulo 23. 23, versículo 6. O quinto, o político. Julgamento político. E tem esse, irmã Regiane? Tem. Infelizmente, igreja. Quem abriu da glória a Deus? Por isso que no começo da pregação da minha palavra eu falei para você, igreja amada, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós não passamos 1% do que Jesus passou. Nós não passamos 1% do que os apóstolos passaram por nós. Nós não passamos 1% pelos cristãos que vivem em países comunistas, escondidos, pregando a palavra de Deus. E às vezes queremos desistir da fé. Ou não queremos dar credibilidade na fé. Porque os prazeres da carne, às vezes, são melhores do que o sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário. Evangelho de Lucas 23, versículo 6, diz assim. Todos já abriram da glória a Deus? Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, no remeteu. O que é isso? Enviou Jesus até Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar ao seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Versículo 9 diz: e de muitos modos o interrogavam. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas, ali presentes, o acusavam com grande veemência. Versículo 11 diz: mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele. Fê-lo vestir-se de um manto aparentoso e o devolveu a Pilatos. Versículo 12 diz: naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha o que aconteceu, igreja. Pilatos era o governador da época. Quando ele soube que Jesus era da jurisdição de Herodes, o que é isso? Jesus, ele era galileu, israelita. Então ele falou: não é comigo, vou mandar para Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ele se alegrou muito. Porque quando Jesus era pequeno, Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos, porque ele sabia que um novo rei havia nascido. Só que o rei que havia nascido não era para o trono do homem, não. Era para o trono de Deus. Então, Herodes ouviu falar muito de Jesus, das maravilhas que Jesus tinha feito. Ele se alegrou. Pensava que Jesus ia realizar algum milagre, ia manifestar alguma coisa. E Jesus calado. Herodes fez o quê? Desprezou. Sabe o que Herodes mandou fazer? Pegou os guardas e disse: olha, leva Jesus. Tiraram as vestimentas de Jesus, colocaram outros trajes e açoitaram Jesus. Naquela época, igreja, sabe como era o açoito quando a Bíblia fala da quarentena? 40 chicotes? Por isso que pegaram a quarentena, né, pastor? Desse vírus aí, quarentena. Agora eu entendi porque é o mistério, né? Quarentena. Quando a Bíblia fala que Jesus levou chicotada, vocês pensam que é aquele chicote, aquele cinto? Que eu me lembro que quando a criança era teimosa, o pai pegava só o cinto. A criança já obedecia. Está faltando isso hoje. Eu não estou falando de maltratar, de espancar. Mas na época eu me lembro que quando mostrava só o cinto, não é aquele cinto muito não, né? Mas só o cinto a criança já se mexia na base. Então o que acontecia? Os soldados levaram Jesus
amarraram perto de um tronco. Lá estava Jesus algemado. E começaram a bater em Jesus. De leve, irmã Regiane. Era não, igreja. Eram 2 soldados. Um de um lado e o outro do outro lado. Um batia com o chicote. Quando trazia aqui, o outro já vinha batendo de novo. O chicote já aquele cipózinho, bem fininho, irmã Regiane. Não. Era couro. Era chumbo. Você já deve ter assistido o filme do Mel Gibson. Não estou fazendo propaganda. Mas a ressurreição daquele homem, do filme que aquele homem fez, do papel de Jesus, ali exagerou muito. Mas é parecido com aquilo. Batia. Quando puxava, a carne vinha junto. Às vezes levanta o padazinha, arranca o couro do dedão. Ai, meu Deus. Consegue nem andar. Imagine levar chicotadas como Jesus levou. Será que eu teria coragem, irmão? Será que você teria coragem, irmão? Isso ainda não foi nem a crucificação, não. Já estamos se preparando aí para abril, né? Mas volta para cá. Então estava aqui Jesus, chicote do lado. Quando puxava, para não dar tempo, sentia a dor, igreja. Estava quente, puxando e o outro batendo. Levaram perante Herodes, e Herodes disse, não, entrega a Pilatos. Entrega novamente a Pilatos. O 6º julgamento foi dos soldados romanos, que começaram a escarnecer Jesus. A coroa de espinho, aquele espinho bem pequenininho, que quando entra assim no dedo, misericórdia, a pessoa fica ali, ai meu Deus, não posso nem tocar. Era espinho da Índia, enorme. Que quando colocaram a coroa na cabeça de Jesus, ele foi para o crânio de Jesus. Não, irmã Regiane, é aquele Jesus que passa no filme, que bota um pouquinho ali de ketchup, né? Alguns para encenação, ketchup. Não, bota ali aquele groselha, não existe a groselha? Groselhazinha para poder dizer que é o sangue. A Bíblia diz que foi cravado a coroa na cabeça de Jesus. Já parou para imaginar, igreja? Essa coroa, o dono dela não envelheceu, não. A coroa pode estar lá, mas o rei está ao lado do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 19. Misericórdia, além de falar muito, hoje ainda está passando um monte de versículo. É Jesus. 19 e 14. Estou resumindo, igreja. Não se preocupe, não. Se preocupe, não. A gente está pensando assim, se eu soubesse que era tudo isso hoje, não teria vindo para o corpo. Teria sim. Porque Deus, Ele quer falar contigo. Porque Ele tem um propósito na tua vida, igreja. Porque Ele te ama e quer realizar grandes coisas na tua vida. Quem crê na glória a Deus? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1. Quem abriu a glória a Deus? Depois, se quiser os versículos, não tem problema, me procure que eu. Primeiro, 19. É porque eu olhei aqui outro. Vai, Evangelho de João, capítulo 19. É porque do versículo 1 ao 4, está bem pertinho, aparece 14. Igreja. Do 1 ao 4, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Quem abriu a glória a Deus? Glória a Deus. Esse qual foi o julgamento, irmã Regiane? Foi o 6º julgamento dos soldados romanos. Quem abriu a glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Não chore não, igreja. Que você possa se compadecer, não de momento, mas de dizer, Senhor, eu vou seguir essa caminhada, sem olhar para trás, mas avançar para o que está diante de mim. Diz assim a palavra do Senhor. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegava-se a ele e dizia, salve rei dos judeus, e dava-lhe bofetadas. Uma vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum.
Mais uma vez, Pilatos querendo ali salvar Jesus, mas os soldados escarnecendo Jesus. Imagine aí no dia de hoje, se você ou se eu levasse uma bofetada na cara. Tem uma irmã que diz assim: meu braço direito é convertido, mas o meu esquerdo está tentando se converter ainda. Olha o que a Bíblia diz no versículo 2. Os soldados, tendo tecido uma coroa, colocado uma coroa em Jesus, de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Chegava-se a ele e dizia: salve rei, e ainda zombava de Jesus. Salve rei dos judeus, e dava-lhe bofetadas. Bofetadas, igreja. Aquela tapinha de lado? Não. Porque os soldados eram preparados para executar aquilo que o rei dissesse, aquilo que o governador dissesse. Se dissesse assim: olha, passa a faca no pescoço aí, a faca não, né? Espada no pescoço para degolar, eles tinham que obedecer. E às vezes nós não valorizamos isso, igreja. Quem daria a vida por nós se não fosse Jesus? Ou o que seria de nós sem a misericórdia de Jesus Cristo? O que seria de mim se não fosse a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que do lamaçal Ele traz e dá nova vida? Terminou por aqui, irmã Regiane? Não, igreja. Não. Evangelho de Mateus, capítulo 27. O sétimo julgamento, o popular. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Estou encerrando, igreja. 27, versículo 15. Além de falar muito, estou terminando. Estou concluindo, para igual o pastor. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 15. 7 julgamentos que Jesus passou para nos garantir a vitória. Primeiro, religioso. Segundo, sacerdotal. Terceiro, no sinédrio. Quarto, no penal. Quinto, político. Sexto, romano. E o sétimo, popular. Esse versículo aqui, essa passagem, nós conhecemos, que a Bíblia diz assim. 27, versículo 15. Quem abriu a glória a Deus? Glória a Deus. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo, um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por teu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a quem pedisse Barrabás e fazesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam ele: Barrabás. Replicou-lhe Pilato: que fareis então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Os 7 julgamentos de Jesus foi o popular. Um criminoso que tinha feito maldade, Barrabás, e um justo chamado Jesus, que não tinha feito nada de errado para com a humanidade. E disseram que solta Barrabás e crucifica Jesus. Achando o inimigo que havia vencido Jesus, igreja, ele não venceu. Sabe por quê? Ele entregou o Espírito ao Pai. Lucas 23. Estou concluindo, igreja, não se preocupe não. Não vou fazer vigília não. 23. A crucificação de Jesus.
Imagine aí se fosse para contar toda a história de Jesus no começo, no meio e no fim, né? 23, 33. O mais lindo, igreja, você vai ler junto comigo no final. Evangelho de Lucas 23, 33. Quem abriu a glória a Deus? Todos já abriram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ou Gólgota, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros e a si mesmo se salva? Se é de fato Cristo, de Deus ou escolhido? Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: És tu? Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epigrafe, que é isso, uma placa, em letras gregas, romanas e hebraica: Este é Rei dos Reis. E a Bíblia diz que depois que ele tomou ali o vinagre, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou, a crucificação de Jesus foi naquele momento. Mas abre sua Bíblia agora no versículo, no capítulo 27 de Mateus. Eu falei que nós ia passear muito na Bíblia hoje, igreja. Estava assistindo uma pregação do pastor Silas Malafaia. É bom depois você assistir, igreja. Ele disse que se a pessoa lê a Bíblia 3 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? Ela tem um quadro depressivo, não busca muito ali a firmeza no seu cotidiano. Mas aqueles que lê a Bíblia 4 vezes por semana, vai melhorando cada vez mais. Vai tendo experiência com Deus. Quem lê todo dia, irmã Regiane? Irmã Regiane, e quem lê só quando vem para a igreja? Misericórdia, né? Sem comentário. 27, 52. Quem abriu a glória a Deus? 52. Evangelho de Mateus, capítulo 57, versículo 52. Evangelho de Mateus 27, 52 diz assim: Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Além de Jesus ressuscitado entre os mortos, todos os mortos que haviam morrido antes da sua ressurreição, ressuscitou junto com ele. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que nós temos que continuar sendo fiel a Ele. A Bíblia diz que depois de tudo que Jesus passou, igreja, tudo, Ele não murmurou. Ele não, no momento que Judas foi lá e beijou Ele perdoou Judas pela traição, porque se Ele não tivesse feito isso, Ele não teria ressuscitado dentre os mortos. Depois que bateram em Jesus, que deram vinagre para Jesus tomar no lugar de água, que ele disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que ele entregou o Espírito a Deus. O véu do templo se rasgou. Naquele momento ele estava passando para mim e para você o sacerdócio do Deus Todo-Poderoso, para termos acesso ao Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando ele ressuscitou dentre os mortos, os que haviam morrido antes da sua ressurreição, ressuscitou junto com ele. Esse é o Deus que quer agir cada vez mais na minha vida e na sua vida. Quem crê na glória a Deus? Amém. Agora abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Estamos
encerrando, igreja, não se preocupe não. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 37. E quem vai ler é você, igreja. Não perca tempo. Não jogue fora as promessas que o Senhor tem feito para você. Não abandone esse Deus que sofreu, que morreu e que te promete grandes coisas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 27. Quem abriu a glória a Deus? Quem abriu a glória a Deus? Eu vou contar até 3. E eu quero que toda a igreja leia. Capítulo 1, versículo 37, igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. 1, 2, 3. Mais uma vez, igreja. 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. Para o nosso Deus não é impossível. Para se cumprir a promessa dele para mim e para você. Esse foi o plano de Deus para salvar a humanidade. Teve que sacrificar um para salvar a humanidade. Teve que crucificar o Filho amado dele, o unigênito dele, para sofrer, para morrer por mim e por você, para que as promessas dele se cumpram na minha vida. Qual é essa promessa, irmã Regiane? Garantir a vida eterna, a nova Jerusalém, a mansão celestial, a qual o Senhor está preparando para nós. Igreja, não largue Jesus por nada. Não abandone esse Deus Todo-Poderoso. Nada pode te afastar, te separar do amor de Deus. Quem crê na glória a Deus? Glória a Deus. Isso é um resumo, um pouco do resumo do que Jesus sofreu por mim e por você. Quem crê na glória a Deus? Glória a Deus. Grandes são as promessas de Deus. Se você perseverar até o fim, a Bíblia diz que Ele vai te dar a coroa da salvação. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos receber o nosso pastor louvando ao Senhor com essa mão. Você tinha aprendido a falar tanto, meu Deus. Eita, Jesus. Escreve bem, vai. É a palavra. Está tão próximo a vir de Jesus. Ô igreja, domingo eu vou pregar sobre o inferno. Você vai ver o que é o inferno domingo, viu? Amém? Você vai ter ideia, amém? Amém. Do que é o inferno. Segunda palavra. Te prepare, igreja. Te prepare. Os sinais estão aí. As pestes estão aí. Os homens são amantes de si mesmos. Pelo dinheiro, mandam matar pessoas. Não é? Estou falando de uma pessoa que manda. Porque lá na China, eles mandaram matar aquele povo. Criaram. Eles criam o vírus para vender a vacina. Irmão, pelo amor de Deus. Feche os olhos e coloca a mão no coração. Feche os olhos. Quando aquele centurião disse, verdadeiramente ele era o Filho de Deus, porque a partir daquele momento ele não era mais o Filho, ele é o próprio Deus. Aleluia. Eita Deus, Senhor, na autoridade que há no teu nome eu te peço, Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite, meu Deus, nos livra do homem mau, do homem perverso, nos livra da enfermidade, dos vírus, das bactérias. Pai, a tua palavra diz, e eu creio nela, que aquele que crer na tua palavra, aquele que crê em ti, a Bíblia diz, ainda que morra, viverá. A tua palavra diz que as pestes não chegarão a nós. Por quê? Porque ele disse, ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus,
e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e obedeceres seus mandamentos e seus estatutos, nenhuma enfermidade enviarei sobre vós, da que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Deus que sara. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita, profetiza, Esconderijo do Altíssimo, as pestes não vão te pregar, a sombra do Senhor. abre a boca e canta, profetiza, profetiza. Aquele que habita, e o cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A sombra do Senhor, onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. direi ao Senhor. Ele é o meu Deus. Profetiza, Amém. profetiza aquele que habita, vai, quero ouvir. Aquele que habita, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Aquele que habita, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. direi ao Senhor. Ele é o meu Deus. Amém. Ergue as mãos e diz comigo, Senhor, Senhor, mal nenhum mal nenhum chegará chegará à minha casa. na minha casa. 1.000 Cairão ao meu lado, ao meu lado, mas eu mas não eu serei não atingido. serei atingido. Diz aquele que habita Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo esconderijo do Altíssimo, descansa na descansa sombra do na sombra do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Aplauda ele. Pode inventar grito do porco, grito da porca, grito do focinho, grito do diabo, grito do cão, grito do capeta, não vai te atingir. Não vai te atingir. Vamos louvar o nosso Deus, nosso dízimo, nossa oferta. Vai se hoje? Coisa linda.